A notícia não foi agradável. Não é acordar de manhã e dizer, papai, vamos para o shopping. Um ser humano pede um seu ente querido e autorizando para tirar um órgão para outra pessoa. Vou completar 12 anos que sou transplantado do coração e vivendo, mas vivendo feliz. E falem, eu sou doador de órgão. Pernambuco é o quarto estado que mais realiza transplantes no país, de acordo com o Ministério da Saúde, chegando a ser o terceiro ou segundo em alguns órgãos. As dúvidas em relação à doação de órgãos e transplantes, no entanto, ainda são muitas. Por isso o programa abre espaço para o tema. Quem está com a gente é a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, Noemi Gomes, a quem eu dou minhas boas-vindas. Olá, Noemi, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Então, o Brasil é considerado um país de doadores? Veja só, o Brasil ele melhorou bastante esse índice de doador por milhão de habitantes, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente quando a gente se compara com outros países. Atualmente, o índice de doador por milhão de habitantes do Brasil é de 13,3, ou seja, a cada milhão de habitantes existem 13,3 doadores. Quando a gente olha para outros países, por exemplo, a Espanha, esse índice chega a mais de 30 doadores por milhão. A burocracia atrapalha em algum momento o processo de doação? Não, na verdade, o que você tem é um processo que ele é, de certa forma, prolongado, porque você precisa cumprir etapas que são previstas na legislação e que tudo começa com o diagnóstico da morte encefálica. O diagnóstico da morte encefálica ele leva, no mínimo, 6 horas para acontecer, porque ele é composto de 2 etapas de exames clínicos, que precisa obedecer o intervalo de tempo de acordo com a faixa etária e ainda ser acrescido de um exame complementar que vai descrever graficamente o que a avaliação clínica já está dizendo, que é a falta de atividade dentro do cérebro. Quais são os critérios para retirada ou não do órgão? A primeira coisa para você ser doador, primeiramente, de doador de órgãos, você tem que ter o diagnóstico da morte encefálica cumprido nas 3 etapas. Nenhuma delas ela pode ser eliminada. Confirmando o diagnóstico da morte encefálica, a família ela é entrevistada e é dado a ela o direito de exercer a doação. Se a família quer exercer esse direito, ela assina um termo de autorização por escrito, onde o responsável legal por aquela pessoa que faleceu, ela assina juntamente com as 2 testemunhas da família. E a partir de então, a Central de Transplantes entra no circuito para exatamente daquele doador entrar no sistema informatizado de gerenciamento de informação para alimentar com as informações do doador e fazer o cruzamento de compatibilidade dos que estão inscritos na fila de espera. E daí vai sair uma lista ordenada pelo sistema como quem deve receber primeiro e aí sim o processo ele pode acontecer. A gente aciona as equipes se dirigem ao hospital onde o doador está, o órgão ele é retirado, o corpo devidamente recomposto e devolvido à família para fazer o enterro. Existem pessoas que não podem ser doadoras? Existe. Via de regra, qualquer pessoa que falece, ela é um potencial doador. E aí a gente tem uma diferença de 2 formas. Nós temos, na verdade, 3 tipos de doadores. Nós temos o doador em vida, onde ele pode fazer a doação para algum parente, até uma linha de parentesco de 4º grau. E nós temos no doador cadáver, o que teve a morte cerebral diagnosticada, que são aqueles casos onde ele está morto, mas o coração ainda bate por ajuda de medicamentos e aparelhos, e aqueles doadores cadáveres onde o coração ele já parou. No caso da morte cefálica, você tem a doação que a gente chama de múltipla, onde você pode fazer a retirada de órgãos e tecidos. No caso, quando o coração ele para, você só pode fazer doação de tecido, como córnea, pele e osso. E aí, para cada um desses casos, existem algumas contraindicações, mas via de regra, por exemplo, a idade, até 80 anos você pode ser um doador de órgão. Até 70 anos você pode ser doador de córnea. Então, assim, existem algumas restrições em relação à idade, mas o que vai fazer valer mesmo é a condição clínica no momento em que ele foi diagnosticado como morto. No caso da morte cefálica, são feitos vários exames para exatamente identificar o funcionamento dos órgãos. E aí a doação só vai ser ofertada à família se aqueles órgãos realmente puderem ser aproveitados em transplante. Sobre a fila de espera, quem cadastra os pacientes nessa fila?
Há mais ou menos uns 4 anos, o Ministério da Saúde tirou da Central de Transplante essa responsabilidade. Hoje, quem inscreve o paciente na fila é o centro transplantador, a quem o paciente é vinculado. Então, existe um acesso para cada grupo e aí aquela equipe inscreve o paciente colocando as características de doador que ele quer, a característica de peso, de altura, e aí ele fica cadastrado nesse sistema único. A Central de Transplantes de Pernambuco, o que é e como funciona? A Central de Transplantes ela é o órgão estadual do governo do estado que exatamente regula e supervisiona todo o processo, tanto da doação como do próprio transplante. Nós somos um órgão regulador porque nós lidamos não diretamente com a assistência aos pacientes, mas a distribuição por uma lista. Então, por isso nós somos chamados de um órgão regulador. Então, a Central de Transplantes ela tem esse papel de receber as notificações de morte encefálica, porque o diagnóstico da morte encefálica é um diagnóstico de notificação compulsória. Então, todo estabelecimento de saúde ele é obrigado a identificar a morte encefálica e a notificar a central. E a gente acompanha 100% desses casos que são notificados. Deles, alguns vão ser doadores, outros não, seja pela negativa familiar, seja pela falta de condição clínica para ser doador. Voltando ao assunto da fila de espera, o que significa para o paciente estar nessa fila? Qual o sentimento que vocês veem deles? Quando a gente escuta o relato deles, né, quando eles conversam com a gente sobre isso, na verdade você lida com a morte o tempo inteiro, sobre a dúvida. Né? A gente ouviu vários relatos de que, será que eu ainda vou esperar muito tempo? Será que quando eu receber esse transplante eu vou morrer logo após? Então, assim, há uma confusão de sentimentos, na verdade. A gente já ouviu relatos que, por exemplo, um que me marcou muito, por exemplo, uma moça que estava na fila de espera, ela disse, como é que eu vou pedir a Deus um transplante? Porque para eu pedir o meu transplante, alguém tem que morrer. Então, como é que se pede isso? Né? Como é que se pede? Como é que eu posso pedir para continuar vivendo? Então, esses são alguns aspectos que também passam por dúvida na vida desses transplantados. Não é fácil você receber essa notícia, onde a sua qualidade de vida ou a sua própria continuidade da vida depende do transplante de um órgão que é de uma outra pessoa que você não conhece. E qual a importância de um cadastro unificado? Esse cadastro unificado, então a lista de espera é estadual e isso faz com que você tenha a justiça na distribuição, você tenha a clareza e que seja realmente seguido a legislação. Então, você também não pode se inscrever em vários estados. Por exemplo, se eu quiser me inscrever em 3, 4, 5 estados ao mesmo tempo, eu não posso. O sistema, ele bloqueia. Você precisa escolher um estado da federação para você se inscrever. Então, se eu sair daqui e eu quiser me inscrever também na Paraíba ou no Ceará, no momento que eu chegar lá e entrarem com o meu CPF, eles vão ver que eu estou cadastrado em Pernambuco. Então, isso é uma forma de você, de uma forma igualitária, de você não ter benefício, porque não há benefício na lista de espera, independente de quem você seja. Você vai para a lista única e ela não tem consideração de quem é mais rico ou mais pobre, quem é homem, quem é mulher. A prioridade com a criança ela existe, lógico, porque a criança ela precisa ter prioridade. E somente algumas condições já determinadas na lei faz com que uma pessoa receba um transplante na frente do outro, que é o critério da gravidade. E contra isso a gente não tem como argumentar. Nós vamos agora a um breve intervalo. No próximo bloco falaremos mais sobre doação de órgãos e vamos mostrar também o depoimento de Zé do Rádio, que recebeu um coração novo em 2002. O programa Abre Aspas está de volta falando sobre doação de órgãos. Agora vamos conferir a primeira parte da conversa que tivemos com o Zé do Rádio, torcedor símbolo do esporte que recebeu um coração novo há quase 12 anos. Há 13 anos atrás, não havia o conhecimento que tem hoje sobre doação de órgãos, sobre transplante. Eu quero ir para Ponta de Pedra. Eu quero ir para a praia lá de Itamaracá. Agora, papai, vamos para o shopping. Você chamou uma coisa que ele não quer. Ele quer outra coisa. Ele já pensa
e morte. Já pensa que sonha, que não vai viver, já acorda cansado. Porque você tem que ter apoio dos seus familiares, chamar seus familiares para falar, olha, não venha contar nada de quem morreu, nem foi atropelado não. O quadro dele está esperando um transplante, ele não pode estar se emocionando não. Sabe quem morreu? Enterre, rapaz. Eu quero saber de quem morreu. Você já está numa fila para um transplante. Vem falar em quem morreu? E falar não que é bom, pelo menos mentir. Sabe quem tirou na loteria? Só de agarra, pronto. Fulano tirou, mas pouquinho, mas tirou. Pronto. É muita fé em Deus. Você está perto, um ser humano pede um seu ente querido e autorizando para tirar um órgão para outra pessoa viver. E é difícil para mim pedir que eu chegasse a óbito para eu viver. É muito difícil. Então, Zé do Rádio confirma o que a senhora falou no bloco anterior, né? A dificuldade de se pensar que uma pessoa precisa morrer para que ele saia daquela fila. E sobre também a parte dos médicos, existe algum treinamento dado ao médico para que eles possam agir com as famílias no momento em que a morte é diagnosticada? Isso é um detalhe importante. Na formação da gente como profissional de saúde, nós não recebemos o preparo para uma comunicação de uma má notícia. Você pode ver alguma coisa, mas não um treinamento específico para isso. E a gente vivencia na prática que quando a má notícia da morte, né, ela é dada de uma forma inadequada, isso reflete totalmente no momento que você vai ofertar o direito da doação. Então, a gente da Central Transplantes, a gente tem um programa de educação permanente, onde a gente oferece não só aos profissionais, mas também aos acadêmicos dos cursos da área de saúde, um curso intitulado de comunicação de má notícia. Porque a gente precisa ser preparado, a gente precisa saber como lidar com as emoções daquela família naquele momento, e a gente precisa fazer um exercício de um item muito importante, que é o exercício da empatia. É quando você consegue identificar aquela dor que aquela família está sentindo, quando você entende aquele sentimento e consegue ajudar. Porque, acima de tudo, a entrevista familiar para a doação, ela não é simplesmente solicitar o órgão, é, acima de tudo, acolher e ajudar aquela família que está num momento de crise tão grande. Sobre as religiões praticadas no país, como elas reagem ao assunto? Elas ajudam, atrapalham ou são neutras? A gente da Central fez uma consulta às principais lideranças religiosas do Estado e a gente não recebeu nenhum tipo de contra ao processo. O que a gente vivencia na prática é que algumas pessoas argumentam a negativa por uma questão religiosa, de dizer que a religião não permite, ou que há necessidade de se enterrar com todos os órgãos dentro, por conta do processo da morte, do velório, do enterro. Algumas pessoas, elas fazem referências a algumas passagens bíblicas, como a história de Lázaro, que ressuscitou com 4 dias após a morte. E isso, na verdade, muitas vezes atrapalha e isso principalmente causa sofrimento, porque quando é diagnosticado a morte encefálica, não há mais possibilidade de retorno. A pessoa está morta e a única coisa a ser feita é ou exercer o direito da doação ou levar o corpo para fazer o enterro. Não há outra alternativa, esperar para ver se reage. Não, não há essa alternativa. Ou você exerce o direito da doação, ou você leva o corpo para fazer o enterro. E isso gera sofrimento. E aí a atuação da nossa equipe que fica no hospital é, acima de tudo, ajudar aquela família a entender que aquele ente querido, ele morreu. A senhora citou aí funeral, enterro. Muda alguma coisa? A pessoa que doa o órgão, ela pode ser velada? O enterro pode ser feito normalmente? Não há nenhuma mudança. Porque a cirurgia de retirada dos órgãos, ela é uma cirurgia grande, mas ela vai ficar completamente fechada por pontos, coberta com curativo e ainda vai ser coberta pela roupa. Quando há a doação de tecidos como córnea, pele e osso, o corpo é devidamente recomposto. No caso das córneas, o globo ocular ele é retirado, mas uma prótese plástica é colocada no lugar. E as pálpebras elas vão ser fechadas com um fio de sutura que é da grossura do cílio. Então vai ficar como se o olho tivesse fechado no volume normal, como se o olho ainda estivesse ali. No caso da doação de pele e osso,
A pele ela é retirada de áreas que não vão ficar expostas, como a área das costas, parte anterior e posterior das coxas. E quando é mulher e homem ainda tem uma diferença. Como culturalmente a mulher se enterra de saia, se tira apenas da parte posterior da perna. E no caso dos homens, como eles também se enterram com calça, aí sim se retira da parte anterior e posterior da perna. Lembrando que na doação de pele não se retira a pele inteira, e sim uma camada bem superficial que deixa o local com um aspecto esbranquiçado. No caso do osso, é retirado os ossos das pernas e elas são devidamente recompostas com uma prótese plástica que vai exatamente devolver a forma daquela perna para que ela possa fazer o velório e não há necessidade de caixão lacrado, não há diferença nenhuma da rotina do velório. A fila de espera de córneas foi zerada aqui no estado. Como isso foi possível? Essa doação é mais simples? A doação de córnea é uma doação mais simples, primeiro porque ela também pode vir de casos onde o coração já parou. Então não há necessidade de ter a morte encefálica para a doação de córnea. Então, o ano passado, a gente fez uma verdadeira força-tarefa que envolveu várias áreas. Envolveu a figura do próprio secretário estadual de saúde, que foi para a televisão fazer um apelo, porque a gente tinha muitas pessoas que estavam inscritas na fila, mas que nunca mais tinham retornado aos seus centros transplantadores. A Ouvidoria da Saúde do Estado fez uma busca ativa por quase mais de 700 pessoas que estavam inscritas e ligou para cada uma delas. E aqueles que quiseram transplantar ainda, ou que não quiseram transplantar, que já tinham falecido, que não tinham mais indicação de transplante, foram retirados. E os que eram para transplantar foram transplantados. Tanto é que o ano passado a gente fez 1.084 transplantes de córnea em Pernambuco. E aí isso foi possível que aquelas pessoas que não apareceram mais, as pessoas que tinham falecido, foram retiradas da lista. Então, quando a gente fala em córnea zero hoje em Pernambuco, não é que eu não tenha mais pessoas inscritas. O que significa córnea zero é que antigamente eu esperava 5 anos para transplantar uma córnea, hoje eu espero 10 dias. Isso é córnea zero. Em contraponto, rins, a fila é muito grande aqui no estado. O secretário estadual de saúde, Antônio Carlos Figueira, informou em entrevista que em cada 10 pernambucanos que estão na fila, 9 estão esperando um rim. E é curioso que esse órgão pode ser doado em vida. Mesmo assim, ele é líder na espera. Por que essa demora? Existe uma discussão técnica, inclusive, com os próprios transplantadores. A doação de rim em vida ela pode ser feita? Pode, dentro de uma linha de parentesco. Mas o que se defende hoje é que você precisa aumentar o número de doação cadáver. Porque no caso, quando você tem a doação do cadáver, aquele rim ele não vai servir mais para aquela pessoa porque ela morreu. E de um doador, você transplanta 2 rins. No caso da doação intervivo, você faz a doação numa linha de parentesco prevista na lei. É um ato de amor solidário a um parente, mas de todo jeito, aquele rim ele é retirado da pessoa em vida. E de todo jeito causa uma mutilação. Tanto é que hoje a legislação tem um olhar para o doador vivo, que antigamente, vamos supor, se no futuro ele vier a precisar de um transplante, porque como ele só tem um rim, porque ele foi doador, ele pode ser priorizado na lista. Antigamente isso não tinha. O que a gente na verdade precisa é aumentar também o número de doação de cadáver, porque nós temos muitos casos de morte cefálica todos os meses registrados na central. Para você ter uma ideia, a média de notificação de casos é de 50 por mês. E a gente não consegue, a gente consegue pouco mais de 15% de reversão para doação. Então a gente precisa mais trabalhar, porque doador cadáver tem. E aí é muito melhor, porque a pessoa já faleceu e não vai precisar mais daquele rim. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco a continuação com a conversa que tivemos com o Zé do Rádio. O programa Abre Aspas está de volta falando sobre doação de órgãos e aqui comigo no estúdio está a coordenadora da Central de Transplantes de Pernambuco, Noemi Gomes. Noemi, é importante que as pessoas tomem essa decisão e informem as famílias, né? Isso. Desde 2001, acabou aquela lei do carimbo na carteira de identidade ou na habilitação. Então, quando surgiu a lei dos transplantes em 97, tentou-se fazer com o carimbo uma forma de aumentar o número de doações e estimular que as pessoas doassem. Só que isso foi
terrível, porque todo mundo ficou com medo de fazer a doação, porque como era um assunto que não era bem divulgado, a sociedade não foi preparada para tomar essa decisão. E eu sou prova disso. Em 2000, quando eu fui renovar a minha identidade, porque eu tinha casado, e eu fui te renovar lá no Instituto Tavares Buril, o rapaz chegou para mim e disse, olha, agora a senhora vai ter que decidir se a senhora vai querer ser ou não doadora. Agora, se eu fosse a senhora, eu botava não doador, porque vai a senhora sofre um acidente, vai bater no hospital, aí vão ver seu carinho, que a senhora é doadora, e vão terminar de lhe matar para arrancar seus órgãos. Eu já era enfermeira, eu já trabalhava e eu não tinha noção do que era esse assunto. E eu optei por não doador. Então, em 2001, essa lei acabou e aí passou a doação de órgãos ser consentida e não mais presumida. Então, hoje, quem autoriza é a família. Então, é muito importante que aquelas pessoas que querem ser doadoras após a morte, elas informem a seus familiares desse desejo, porque a gente também tem, culturalmente, a tendência de obedecer àquela última vontade. Então, se você manifesta ainda em vida que quer ser doador, ou a família vai lembrar espontaneamente no momento da morte, ou quando ela for ofertada o direito da doação, ela vai lembrar desse último desejo e ele vai ser cumprido. E agora existem várias campanhas educativas, né? Qual o papel dessas campanhas na conscientização da população? Exatamente a divulgação das informações de forma correta. Porque o que a gente tem com relação a essa doação de órgãos é exatamente algumas informações que, na verdade, elas são mitos e inverdades. Elas não trazem a realidade que acontece. Por exemplo, morte cefálica não está morto porque o coração está batendo. Isso não significa nada. O que a gente tem foi uma mudança do conceito de morte. A morte ela é uma só, mas hoje ela pode ser com 2 sobrenomes, ou por morte cefálica ou por parada cardíaca. E a população precisa entender isso, que uma vez diagnosticada a morte cefálica, é morte, não tem outra alternativa. Ou o corpo fica mutilado após a doação, e isso também não é verdade. Quando a gente faz essa divulgação na mídia, seja ela de qual for a forma, as informações chegam de forma correta, a população entende e perde mais o medo de fazer a doação. Inclusive, uma das campanhas é a do governo do estado. Quais os retornos que vocês estão tendo nessa campanha? Historicamente, a gente faz 2 campanhas oficiais aqui em Pernambuco. Uma no mês de maio, que aí é a nível somente estadual, e essa no mês de setembro, na última semana, que aí a gente pega carona com a Semana Nacional. Porque no dia 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Então, a gente sempre faz essas campanhas. Agora, em setembro mesmo, a gente teve uma divulgação muito grande na mídia sobre o assunto. E nos 5 dias da semana da campanha, nós tivemos um quantitativo de doações que acontece no mês. Então, isso prova, mais uma vez, que quando a gente informa de forma correta, quando a gente massifica realmente a informação, as pessoas elas perdem mais o medo. E muitas famílias que doaram fizeram referências a matérias que viram na televisão. Ou então pessoas que tinham falecido, tinham visto a programação antes de morrer e tinham comentado, eu vi o VT do estado, aquela moça que recebeu o transplante, eu quero ser doador. E por uma fatalidade, aquela pessoa, alguns dias depois, ela vem a falecer. E aí a família refere isso para a gente no momento da entrevista, e isso é muito interessante. Inclusive, temos outra campanha que é do time do esporte, pelo esporte tudo até depois de morrer, né, que é uma campanha diferente, de um time de futebol, e com a participação do Zé do Rádio. Vamos ver a segunda parte do depoimento dele. A única coisa que um transplante de coração muda é você se adaptar, se convencer que vai voltar a viver. Eu passei a dar palestra para conscientizar a população em doar órgão. Porque é dando que se recebe, eu recebi. E fale, eu sou doador de órgão. E aquele que não assinar a autorização, eu venho puxar seu pé de madrugada. Eu vai ter medo mesmo. Ai, meu Deus, morreu. Então isso, porque doar órgão é salvar a vida. O órgão, para um ser humano receber um órgão, não tem preconceito, não tem cor, não tem dinheiro, não tem nada. Qual a avaliação que se faz de uma campanha como essa? Inclusive foi bem divulgada em todo o país e até fora do Brasil, ganhando vários prêmios, né? Essa campanha feita pelo Marketing do Esporte realmente pegou a gente de surpresa, porque a gente nunca tinha feito nada parecido.
E a repercussão foi muito interessante. Então, a procura no site do esporte para fazer a carteirinha é uma coisa simbólica realmente, porque se a família não autorizar a doação, ela não pode ser feita, mas é uma forma de você expressar em vida para a sua família que você quer ser doador. E isso realmente teve uma repercussão muito positiva aqui no estado. E em São Paulo, uma outra campanha, né, já com uma estratégia bem ousada, do conde empresário Chiquinho Scarpa e seu automóvel importado Bentley, que até no início não foi bem entendida, mas ele explicou que nós entregamos coisas mais importantes do que um carro. A senhora acha que, na sua opinião, funcionou essa campanha? Eu achei que foi realmente surpreendente, porque realmente a gente não tem como avaliar o valor de um órgão, financeiramente falando. Se trata da vida da pessoa. Né? E quando você faz, vindo de quem veio, né? do próprio Chiquinho Scarpa, de ter se envolvido com isso, realmente foi surpreendente e a gente achou muito interessante essa forma de abordar essa questão, que realmente, cada pessoa que se enterra e não faz a doação do órgão, ela desperdiça um bem muito mais valioso do que um carro importado que venha a ser enterrado. Como as pessoas podem entrar em contato, tirar dúvidas sobre alguma questão na Central de Transplantes de Pernambuco? A Central de Transplantes ela tem um site institucional, né, que é o www.transplantes.pe.gov.br, e também nós temos o nosso e-mail, que a gente acessa várias vezes ao dia, a gente também usa como um canal de divulgação e tirar dúvidas, que é o transplantespe@saude.gov.br. Noemi, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Obrigada pelo convite. Estendendo nossos agradecimentos a Ivaldo Firmino dos Santos, o popular Zé do Rádio, pela sua participação. O programa Abre Aspas fica por aqui. Você pode participar das próximas edições enviando perguntas e sugestões por meio das páginas do programa e do curso de jornalismo da ESO Barros Melo no Facebook. Até mais.